Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Pessoal, eu sou a professora Rosângela, eu sou professora aqui do Profiap, da Universidade Federal de Sergipe. A gente vai dar início à nossa primeira palestra do nosso evento com o professor Dr. Cláudio Campos de Mendonça. O professor Cláudio, hoje, ele vai estar aqui, ele é um especialista nessa área de planejamento estratégico e ferramentas ágeis na administração como o Scorecard, o OKR. Hoje a gente vai ter a honra aí de ouvir um grande especialista nessa área, que hoje em dia a gente está vendo cada vez mais a administração pública utilizando essas ferramentas de gestão até para melhorar, otimizar os processos administrativos, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Eu vou apresentar para vocês, né, o currículo do professor Cláudio, agradecer a disponibilidade dele, né, em estar aqui conosco hoje. O professor Dr. Cláudio Campos de Mendonça, ele é professor da Universidade Federal de Sergipe. Lá ele atua no curso de administração e também é professor doutor do Profiap, Sergipe. Professor Cláudio, está nos ouvindo bem? Ok. Professor Cláudio, eu vou deixar a sala para o senhor, vou colocar o senhor como apresentador, tá? O senhor fique à vontade. Parabenizo todos que estão aqui conosco hoje para nos vermos essa palestra. Eu sempre falo que o professor Cláudio ele é um entusiasta, um grande profissional nessa área de planejamento estratégico. Professor, vou passar para o senhor a palavra. Ok. Olá, bom dia a todos, a todas. Vocês me escutam bem, Rosângela? Tudo bem aí o áudio? Tranquilo? Podemos começar? Não tive retorno, tá tudo bem? Ok, vamos lá. Posso começar, Rosângela? Ok, vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Eu sou o professor Cláudio Mendonça, atualmente professor do Departamento de Administração da UFES, e também sou professor do mestrado do Profiap UFES, lecionando disciplinas relacionadas à área de tecnologia e também a disciplina de estratégia, né? Fico feliz até de ter participado da reformulação da matriz do Profiap e um dos responsáveis por essa disciplina de estratégia no programa. Eu queria apresentar aqui rapidinho a nossa ideia para hoje. Eu vou fazer um pequeno overview aí sobre DSC e OKR, muito rapidamente, porque temos 30 minutos e 15 para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas, tá certo? Deixa eu passar aqui meu slide. Primeiro, eu acho que é importante a gente fazer um comentário sobre se tem diferenças aí entre a administração estratégica na área privada e na área pública. Sabemos muito bem que existe uma diferença, principalmente na questão dos ciclos, na questão do tempo. Enquanto a área privada cada vez mais vem trabalhando variáveis com um tempo mais curto, né, na área privada, com ciclos, para vocês terem uma ideia, hoje tem empresas que trabalham com ciclos de estratégia de 3 meses. Quando muito, trabalham com ciclo de um ano. Já na área pública, nós temos uns ciclos um pouco maiores, né? A gente tem aí, por exemplo, 4 anos de ciclos que são bem mais extensos. Então, existe diferença, principalmente no conceito tempo. Mas com relação ao que se deve fazer para fazer administração estratégica, basicamente eu tenho os mesmos frameworks, basicamente eu tenho as mesmas ferramentas, né? Muitos usam análise SWOT, que é bem utilizado tanto como um como o outro, usam Balanced Scorecard, usam o OKR, né, que é o OKR para nós brasileiros aqui, que falamos bastante sobre, começando a falar bastante sobre OKR na área privada, e ela está chegando com cada vez mais força na área pública. Então a gente vai falar um pouquinho
desses dois elementos aqui. Mas uma diferença importante é que na esfera privada, eu tenho, enquanto a ideia é que a empresa busque vantagem, ou vantagem competitiva, embora alguns dizem que não existe mais hoje em dia vantagem competitiva, eu também busco a questão da maximização dos lucros, né? Enquanto que na esfera pública, o nosso desafio de fazer estratégia é a questão da responsabilidade e transparência e a questão da ênfase no bem-estar público, ou seja, o que eu presto de serviço para a sociedade, para a comunidade no qual o meu órgão público está inserido. Então, basicamente, eu tenho umas diferenças de conceito, mas de ferramentas dá para usar as mesmas ferramentas, basicamente, para as duas áreas. E hoje eu não vou falar de PPI, de LOA, de LDO, vou falar de BSC, Balance Scorecard, e OKR, que é Objective and Key Results. Dessas duas ferramentas ou frameworks que a gente utiliza para colocar em prática todos esses elementos da administração. Então, esse é o nosso desafio aí para a gente falar nesse período aí de 30 minutos, né? Deixa eu passar aqui o slide. Outro alinhamento que é importante antes de a gente começar é o seguinte: eu tenho alguns autores que trabalham o conceito da administração estratégica, e a administração estratégica ela tem uma divisão entre o planejamento e a gestão estratégica. Cláudio, mas não são a mesma coisa? Você vai encontrar até autores falando que são basicamente a mesma coisa, mas o correto é você ter essa diferenciação. A administração, eu tenho o elemento do planejamento e tem o elemento da gestão. O que a gente percebe na esfera pública trabalhando mais fortemente? É isso aqui, ó. É a questão da utilização e confecção dos seus planejamentos estratégicos, mesmo porque existe algumas obrigatoriedades, né, da gente ter um planejamento estratégico, definição de metas, diretrizes, né, de formular estratégias. Mas o que é perceptível é que a gente precisa também melhorar na área pública, na área privada isso já vem muito mais fortemente, é a gente ter a gestão estratégica. O que é a gestão estratégica? É pegar o que nós temos aqui planejado e efetivamente fazer a execução. Esse é o nosso desafio, né? É pegar o que planejou e executou. Em muitos momentos, quando eu executo, que eu faço a estratégia andar, eu preciso replanejar. Então, a gente tem que lembrar também que o planejamento estratégico não é aquele documento que você vai fazer para 4 anos, e esse documento você só vai olhar para ele daqui a 4 anos, né? Se eu for fazer um planejamento estratégico para 4 anos. E eu vou confessar um segredinho com vocês, viu? Muitos órgãos públicos fazem isso. Fazem um planejamento estratégico, vou fazer 2022 a 2027, 2024 a 2000 não sei quanto. E aí esquece desse faz o documento, posta na internet, né, para mostrar que fez, e não acompanha, não faz aquele acompanhamento frequente. Esse é o nosso desafio. Então, para alinhamento dos nossos conceitos, eu tenho o planejamento, eu defino missão, visão, valores, o que a gente chama de diretrizes estratégicas, defino meus objetivos estratégicos, formulo a estratégia, como eu vou executar essas estratégias, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E já a gestão, eu vou implementar as estratégias que foram definidas. Vou monitorar o progresso, e para monitorar, obviamente, eu preciso de indicadores, eu preciso de números para saber se eu estou no caminho certo. E, se necessário, eu vou fazer ajustes. Então, esse é o nosso desafio, de forma bem simplista aqui, para alinhar conceitos com todo mundo, tá? Um outro elemento importante que o Peter Drucker traz para a gente, aí eu vou trazer o conceito de estratégia, digamos, mais pura, é que a estratégia, para formular, eu preciso fazer uma análise da situação atual. Aí eu uso ferramentas, existem N ferramentas aí no mercado, para você fazer essa análise. Eu posso usar Brainstorm, posso usar matriz GUT depois para tomar decisão, posso usar uma análise SWOT, quantitativa, qualitativa, posso fazer uma análise PEST, posso utilizar vários mecanismos ou ferramentas que existem na gestão para fazer essa análise, né? Posso usar cadeia de valor, do Porter. Então, existem vários elementos que eu preciso estar
utilizar para fazer análise. Aí eu analisei a minha situação e vejo se eu, para alcançar os objetivos, que eu vou precisar. Vou precisar de mais recursos, vou definir, verificar os recursos que eu tenho hoje e os necessários, né? Então, o Peter Drucker diz o seguinte: estratégia é a análise da situação presente e a sua mudança, se necessário, bem como a definição de recursos atuais e os necessários lá para eu alcançar esse objetivo futuro. O próprio Drucker, ele tem uma frase que é atribuída a ele, que diz o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Né? Então, resumidamente, o que ele está querendo dizer com isso? Assim, gente, não adianta só fazer um planejamento e deixar ele parado e só olhar para ele daqui a 4 anos, né? Eu tenho que fazer o planejamento e tenho, nesse planejamento, estar executando para que esse planejamento aconteça. E aí é a diferença entre o planejamento estratégico e a gestão estratégica. Então, quando ele diz criá-lo, eu tenho que ter a integração entre o planejamento e a gestão. Tá? Então, a previsão seria o planejamento estratégico e a criação desse futuro seria justamente você estar executando a gestão. Então, vale aí essa reflexão. Outra reflexão, duas, na verdade, que são importantes. Um é de Ansoff, que diz o seguinte: não há nenhum mistério em formular uma estratégia. Então, olha o que ele está falando. Fazer um planejamento estratégico não é uma coisa de outro mundo. Tem ferramentas para isso. Pegando pessoas competentes para executar essas ferramentas, eu faço a minha formulação da minha estratégia. Mas olha o que ele fala aqui que está em vermelho. O problema é fazê-la funcionar. Olha a gestão estratégica. Né? Então, fazer o planejamento estratégico é relativamente fácil. Por quê? Em tese, eu vou fazer pessoas participarem, gerar um documento, definir lá minhas diretrizes, meus objetivos, meus indicadores, metas, etc. Mas a execução, no período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu preciso envolver elementos como a questão cultural, para que as pessoas se engajem na execução dessa estratégia. Então, esse é um elemento importante que o Ansoff já trazia isso em 1990, tá? Ou seja, não é uma coisa de agora que estamos falando de gestão estratégica, planejamento estratégico e gestão estratégica. Também eu tenho o Wright, o Crow e o Parnell, que diz o seguinte: qualquer estratégia, por mais bem concebida que seja, está condenada ao fracasso se não for implementada com eficácia. Novamente, estratégia definida, concebida, planejamento estratégico. Execução, que é a implementação, se não for feita, você vai ter fracasso, certo? E aí vai ficar um documento, o planejamento estratégico vira um documento, né, aquele termo que a gente usa bastante no Brasil, que é para inglês ver, ok? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, entender a diferença entre o elemento do planejamento e a gestão. Por isso que a palestra, o tema, é planejamento estratégico e gestão estratégica. Também outra variável que a gente tem que eu trouxe alguns conceitos, né, lembrando que nós estamos aqui no evento acadêmico, de Metzenberg et al., que é o seguinte: eu tenho estratégias que são definidas, são pretendidas, e as estratégias que são, em determinados momentos, executadas, e tem estratégias, por algum motivo ambiental, eu não consigo executar aquelas estratégias. Então, elas são chamadas de estratégias não realizadas. Aconteceu algo, uma política nova que surgiu, uma pandemia que apareceu, com uma série de estratégias definidas, eu descarto. Mas eu tenho outro elemento que eles trazem muito bem, de forma muito interessante, que é a estratégia emergente. Ou seja, gente, o mundo ele é um elemento extremamente dinâmico. O que pode estar acontecendo hoje, daqui a 6 meses, é uma outra coisa totalmente diferente. Então, eu tenho que estar definindo estratégias emergentes a todo momento, basicamente. E esse a todo momento, com essa volatilidade, né, que a gente fala hoje no mundo VUCA, no mundo BANI, que nós estamos passando, essas estratégias emergentes, cada vez mais elas são emergentes, literalmente. Elas surgem mais fortemente. E o que é a estratégia realizada? É a junção desses elementos, da estratégia deliberada com a estratégia emergente. Então, a estratégia realizada, basicamente, é estratégias que eu planejei, deliberei, executei, e as estratégias emergentes são aquelas que surgiram que eu também coloco a cabo. Então, é importante também a gente observar isso.
Qual é o grande comentário aqui desse slide? É que esses ciclos aqui de estratégias emergentes, eles estão diminuindo, né? Eles estão acontecendo em tempos menores. E o que a gente tinha antes de um planejamento, eu já vi planejamento estratégico para 10 anos, planejamento estratégico para 15 anos. E hoje é muito complicado se fazer um elemento desse, tá? Então, resumidamente, o que acontece é isso aqui. Quando eu estou planejando, escrevendo um documentozinho bonitinho lá nas ferramentas, eu estou fazendo o meu planejamento e imaginei chegar, sair de um ponto A aqui e ir para um ponto B e definir o que, que eu vou fazer, né? Definir meus objetivos, as minhas iniciativas para alcançar esses objetivos e está desenhado. No papel aceita qualquer coisa. Mas na hora que eu começo a executar isso, a gente vai ver que coisas acontecem, né? Eu vou ter pedras caindo em um momento, eu vou ter enchentes acontecendo em outro momento, vou ter chuvas acontecendo em outro momento. Então, a execução que vai acontecer para me tirar desse ponto A até esse ponto B são coisas acontecendo a todo momento. Então, enquanto eu tenho o meu planejamento aqui, a minha gestão acontece aqui embaixo na hora que eu estou executando. E essa gestão eu tenho que estar monitorando, porque ela pode, acontecimentos que podem ter, podem me fazer necessário, por exemplo, criar uma escadinha aqui, que não estava previsto no planejamento, pegar um barquinho aqui, que não estava previsto no planejamento. E isso para atravessar pequenos trechos, que a gente vai chamar aqui pequenos trechos de tempo, né? Então, esse é o nosso desafio. Para finalizar a questão de conceitos de planejamento e gestão, o Kaplan e Norton, que são autores conhecidíssimos que criaram o BSC, eles dizem o seguinte, ó, uma estratégia visionária não vinculada a excelentes processos operacionais e de governança é impossível de se implementar. Então, eu tenho que buscar a eficiência operacional, né, ou a excelência operacional, tenho que trabalhar nos meus processos. E eu tenho que ter governança sobre isso. Não pode ser um negócio só de fazer a gestão. Eu tenho que ter processos, diretrizes, normativas que me façam gerir a estratégia e não só planejar a estratégia. Então, para mim, essa frase do Kaplan e Norton é fundamental para a gente, da área pública, pensar. Estratégia não é só planejamento, é execução. E para que isso aconteça, eu preciso de processos bem definidos e modelos de governança que me ajudem a executar essa estratégia. Outro elemento para a gente fazer aqui continuar nosso overview aqui, alguns autores trabalham a questão de que eu tenho na estratégia as diretrizes estratégicas, que aí eu tenho missão, visão, valores, o pessoal fala hoje mais fortemente também de propósito, né? Essas diretrizes, elas direcionam para a criação de objetivos estratégicos. Por quê? Porque na diretriz você tem uma visão, e a visão é, digamos, um grande objetivo para 4 anos. Então, o que eu vou fazer para alcançar esse grande objetivo da visão? Eu vou definir objetivos estratégicos. Que aí eu posso ter objetivos estratégicos, posso ter objetivos setoriais, posso ter objetivos individuais, né? Mas para executar esses objetivos estratégicos, normalmente nós seguimos 2 caminhos. Um, da excelência operacional. Então, eu vou buscar melhorar meus processos, fazer com que meus processos sejam mais eficientes, sejam mais fáceis de utilizar, sejam mais claros, sejam mais transparentes. Então, eu melhoro meus processos para ajudar a alcançar meus objetivos. Mas também eu posso alcançar objetivos com base em projetos. Então, eu tenho um determinado objetivo que eu crio um projeto, aí você usa técnicas de gestão de projetos para ver como é que está o andamento. Você usa um PMBOK da vida, você usa uma metodologia ágil como o Scrum da vida, um Scrumban, para gerir projetos. Então, ou eu uso as duas coisas, ou objetivos eu posso alcançar com projetos, que tem início, meio e fim, ou eu posso alcançar com processos que são elementos contínuos sequenciados, né? Então, esse é o desafio das estratégias. E o que eu faço para fazer essa engrenagem funcionar? Aí eu vou usar ferramentas ou frameworks como o BSC,
ou como o OKR, tá? Mas antes de falar do BSC, um último slide aqui que é importante também a gente lembrar. O Peter Drucker, veja que eu estou trazendo aqui o Peter Drucker várias vezes, né? Porque ele criou um negócio chamado MBO, que é o Management by Objectives, que seria um gerenciamento por objetivos, lá na década de 54, que foi meio que o elemento que inspirou os caras a fazer BSC, a fazer OKR, né? Então esse é o desafio. E ele diz o seguinte: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Por sinal, tem um texto muito bom também do Silvio Meira, de Pernambuco, que fala que a cultura não devora a estratégia no café da manhã, vale a pena uma leitura, só um parênteses. Mas o que o Peter Drucker diz? O que ele quer dizer com isso? Gente, não adianta você fazer um planejamento estratégico se a tua organização não tem elementos para estar monitorando a estratégia, para estar verificando se a missão está sendo executada, se a visão está perto de ser alcançada, se os objetivos estão no caminho certo, se as pessoas não estiverem efetivamente engajadas na execução da gestão estratégica, tá? Esse é o grande desafio. Então, quando ele diz a cultura devora a estratégia no café da manhã, quer dizer o seguinte: se a tua organização não tiver uma cultura para, vou dar um exemplo, eu quero a minha empresa, meu órgão público, ser um órgão público extremamente inovador. E a cultura da tua organização é extremamente burocrática, em processos bem pesados, né, que dificultam a inovação. Não vai acontecer. Então, tem que ter um casamento entre a cultura da organização e a estratégia. E boa parte dessa cultura, vocês podem implementar, fazer com que sejam implementados com algumas diretrizes, normativas, regulamentações do teu órgão, tá? Rapidinho aqui, BSC. Para quem não conhece, é uma ferramenta criada por Kaplan e Norton, que trabalha com perspectivas. De forma resumida, né, porque aqui daria uma disciplina só para BSC, eu tenho elementos no BSC, que eu tenho as diretrizes estratégicas, defino meus objetivos, e com esses objetivos, para saber se eles estão sendo alcançados, eu defino indicadores de desempenho, elementos numéricos, defino para esses indicadores metas para serem alcançadas num período de X tempo e planos de ação para executar, alcançar essas metas. E ele trabalha com o conceito de 4 perspectivas: financeira, cliente, perspectiva interna e aprendizado e crescimento. Isso numa visão privada. Na área pública, a gente trabalha com um conceito um pouquinho diferente, tá? A gente não trabalha com a questão do aprendizado e crescimento, processos internos, cliente financeiro, né? Porque aqui na área privada, o que nós temos? Esse subindo aqui, eu melhoro a minha organização, meus processos de inovação, de aprendizado da minha empresa, melhoro os meus processos internos, para que eles sejam mais eficientes, eficazes, satisfaço o meu cliente e isso gera mais lucratividade, certo? Já na área pública, eu tenho um elemento diferente, eu tenho a minha questão orçamentária, o meu órgão vai ter um orçamento para ser executado, e aí, com base nisso, eu defino aqui o meu aprendizado e crescimento, melhoro as pessoas, a infraestrutura, como é que eu executo, melhoro o meu processo de inovação, melhoro os meus processos internos cruciais para atender melhor ao cidadão. Veja que é um pouquinho diferente a logística, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês verem a diferença de um para o outro. Eu peguei aqui o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Norte, que é minha terrinha, né? Eu sou lá de Natal. Acabei não me apresentando. Sou de Natal, mas hoje eu estou na Universidade Federal do Sergipe. E o que o mapa estratégico, que é um componente do BSC, ele traz? Ele traz as diretrizes, missão, visão, valores, e traz objetivos. Ó. Cada caixinha dessa aqui são objetivos, certo? No caso aqui, eles têm 17 objetivos estratégicos para um determinado período, tá? Que esse período aqui é de 2021 a 2026, ó. Se você olhar aqui embaixo, 2021 a 2026, ó, que é o período dele. Então, cada caixinha dessa aqui é um objetivo, ó. Veja o verbo: garantir os direitos fundamentais, entregar soluções úteis, jurisdicionais. No mapa estratégico, eu não mostro números.
tá? Eu boto objetivos. As metas são numéricas, os objetivos são elementos qualitativos. E aí eu peguei o BSC, Mapa Estratégico do TJRN, e eles têm 17 objetivos. Dentro de 4 perspectivas, ó, que ele chamou aqui de recursos estratégicos, que ele chamou aqui de recursos estratégicos, que seria o orçamentário, né? Só que ele traz um conceito um pouco mais amplo. Aprendizado e crescimento, processos internos e sociedade. Cláudio, esses nomes aqui eu posso alterar? Pode. Planejamento estratégico é seu, você faz do jeito que você quiser. Então, se você quiser mudar a terminologia, fica à vontade. Mas, se você vai seguir um modelo do BSC, procura fazer ele o mais próximo da realidade, das boas práticas que esses caras utilizam, tá? Então, primeiro, mapa estratégico, objetivos. Esses objetivos, obviamente, foram feitos depois de análise ambiental, do diagnóstico, definição das diretrizes, missão, visão, valores, né? E tenho lá meus objetivos. Já um desmembramento disso aqui, olha como é interessante o que o pessoal fez lá. Eles têm a perspectiva, que estão aquelas 4, eles têm o objetivo, que são aqueles 17, que eles têm lá, os 17 objetivos, fizeram a descrição do que é objetivo e disseram como é que eles vão medir esses objetivos. Então, eles criaram indicadores. Índice de acesso à justiça, índice de transparência, ó, se você observar aqui, ó, índice de acesso à justiça, índice de transparência, índice de atendimento ao cidadão, índice de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, indicadores. Cláudio, mas o que são esses indicadores? Quais são os valores que eu tenho que entender? Quais são as metas? Como é que eu interpreto esses indicadores? Aí os caras lá do TJ fizeram um trabalho brilhante, que eles criaram a ficha aqui, ficha do indicador estratégico. Eles pegaram cada indicador e definiram, ó, a perspectiva, o objetivo, ó, a perspectiva, o objetivo, o nome do indicador, o que ele mede, como é que eu vou mensurar ele, isso é muito legal. Isso, gente, faz parte de cultura, tá? Você está criando documentos para deixar claro e transparente como é que as coisas serão medidas, certo? E olha que interessante, eles associaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ODS, ao indicador especificamente. Tem órgão que conecta isso com os objetivos estratégicos. Ah, meu objetivo estratégico está conectado ao indicador 1, ao objetivo do ODS 1 e 5, 1 e 10, 2 e 6. Aqui eles fizeram a conexão com o indicador, certo? Colocaram o percentual, quando medir, qual a melhor forma de medir, quando é que é melhor, se ele é maior ou menor, certo? Onde medir, quem é o responsável, e aí olha a cereja do bolo para a gestão, é isso aqui, ó, para a gestão estratégica. É isso aqui. Isso aqui, gente, eu confecciono no planejamento estratégico. Lembra da primeira parte? Planejamento estratégico. Depois, eu vou fazer a minha gestão estratégica. Lá os meus indicadores para fazer as medições, vendo se esses números estão corretos, certo? Vamos para o OKR. Então, BSC, basicamente você tem mapa estratégico com objetivos, indicadores e metas. Depois você vai dizer como você vai alcançar essas metas. Aí você vai criar um plano de ação para isso, certo? Que podem ser processos ou podem ser projetos. Já o OKR, ou OKR, né, que é uma ferramenta que está chegando mais fortemente agora na área pública, tem eventos aí acontecendo muito bons aí, pessoal, sobre OKR na área pública. E o que é o OKR? Objective and Key Results, né? Basicamente, ele trabalha com 2 elementos, objetivos e resultado-chave. Veja que o BSC você tem objetivos, você tem indicadores e você tem metas. O OKR ele trabalha com 2, objetivos e resultado-chave. O que são esses objetivos e resultado-chave? E aí é onde está o X da questão aí de como usar isso, né? O BSC, o OKR, ele trabalha com um conceito mais de foco. Você vai trabalhar com um conceito aí de menos é mais, certo? O Andy Grove, que é talvez o grande criador do OKR, com base em outras abordagens, como o MBO do Peter Drucker, ele diz o seguinte, ó, menos é mais. A única coisa que o sistema de OKR pode fornecer, por excelência, é o foco. Por que ele fala isso?
que o OKR eu vou sair lá de 15, 20, 17 objetivos para 7, para 4, para 3, tá? Um determinado período. Então, eu vou focar muito mais para aquela necessidade momentânea. A essência da estratégia é escolher o que não fazer, já diria o Michael Porter, que é um dos grandes pensadores aí também da administração. Então, uma coisa importante quando eu uso OKR tem coisas que eu vou decidir, não, esse eu não preciso atacar nesse momento, porque o cenário, o ambiente onde eu estou inserido, ele não está necessitando dessas mudanças. Então, eu vou focar nos objetivos que são essenciais para esse período de 1 ano, para esse período de 2 anos, vai depender do modelo que você vai utilizar. OKR, eu poderia explicá-lo somente com esse slide. O O são objetivos, que são elementos qualitativos que eu vou dizer onde é que eu quero chegar. E o Key Results são elementos quantitativos que eu vou estar dizendo aqui como eu cheguei lá. Então, o OKR ele funciona como elemento entre o planejamento, que eu defini, aquela engrenagem aqui do planejamento, e ele se conecta com a execução. Então, ele permite você fazer esses dois caras atuarem muito próximos, porque eu tenho algumas mudanças interessantes que eu vou mostrar aqui num exemplo prático para vocês, tá? Opa, vou passar aqui o slide. No conceito mais puro, digamos assim, do OKR, eu trabalho com 3 a 5 objetivos e 3 a 5 OKRs para cada objetivo. Então, opa, Cláudio, quer dizer que meu mapa estratégico de 25 objetivos estratégicos eu vou ter que mudar? Se você for usar o OKR, sim. Né? Ou buscar um cenário intermediário, como o exemplo que eu vou trazer prático aqui para vocês, que está sendo já implementado, ou muito bem implementado, em um órgão público aqui do Brasil. Tá? Então, basicamente, eu tenho que escolher dos meus elementos o que é prioritário para aquele momento. De 3 a 5 objetivos e 3 a 5 resultados-chave. E olha que interessante, eu posso definir OKRs no nível da organização, no nível do departamento e no nível, dependendo do grau de maturidade da tua organização, a gente chama isso de desdobramento, eu posso ter no nível do indivíduo, ou seja, eu, Cláudio, como professor do departamento de administração da UFES, posso criar os meus OKRs para ajudar os OKRs do departamento de administração da UFES para ajudar a UFES. A gente chama isso de desdobramento, tá? Isso vai depender da implementação muito, e aí daria uma outra disciplina aqui só, como é que eu implemento o OKR. Felizmente eu tive várias experiências de implantação de OKR e já testei vários modelos, né? E a gente tem uma ideia hoje do que realmente é um caminho legal e para se seguir para a implantação de OKR. Mas eu posso ter OKRs nesses níveis. E aí, olha que interessante. Quando a gente cria o BSC para 4 anos, o OKR estratégico, o que o pessoal muitas vezes estão fazendo? OKRs para anuais. Defino OKRs estratégicos para a minha organização. Depois eu crio OKRs táticos, trimestralmente. E depois eu crio cerimônias regulares. E aí isso pode estar acontecendo mensalmente, para ver como é que estão os números. É o que a gente chama de cadências alinhadas, certo? Vejo como é que esses caras estão conectados, como é que eles estão se alinhando. Aí eu crio OKRs estratégicos, 3 a 5, da minha organização, que vão ser para o ano. Eu crio OKRs táticos trimestrais, 3 a 5, e vou acompanhando como é que estão esses números. Lembrando que tudo isso vai depender disso aqui, do porte e da cultura da empresa. Lembra a história a cultura come estratégia no café da manhã? Não adianta eu criar essa estrutura e as pessoas não terem ideia do que é o OKR, como é que eu vou estar acompanhando isso, tá? Isso o exemplo que eu falei aqui, OKRs estratégicos, OKRs setoriais, e eu posso chegar ao nível de OKRs individuais, certo? Uma possível estrutura para OKR. Cláudio, o que é que você sugere? Eu não tenho uma cultura forte de OKR. Começa por um órgão. Vai lá, cria OKRs para um órgão. Depois cria para outro órgão. Pega alguns órgãos importantes, alguns setores importantes da tua organização e cria os OKRs mais táticos. Depois você sobe para um organizacional, certo? Para amadurecer, para as pessoas começarem a conhecer. Isso é uma forma de implantação. E para finalizar, vamos pegar um caso aqui interessante, gente.
Deixa eu ver como é que tá meu tempo. Ah, tem ainda um tempinho aí. Eu estou dentro do meu tempo, né, professora Rosângela? Integrando o BSC e OKR. Olha que interessante. Eu considero hoje, talvez o órgão, eu não vou dizer que talvez seja o mais evoluído, porque tem alguns órgãos que talvez não divulguem tanto. Mas eu considero um dos mais evoluídos, porque eles já estão entrando em um outro ciclo de OKR. Primeiro eles começaram pegando o BSC, e depois BSC eles criaram OKRs integrados ao BSC, certo? Agora, a Anvisa, no qual esse desenho aqui pertence, e eu sugiro, quer aprender uma forma muito bem desenvolvida e elaborada de fazer OKRs na área pública, vai na Anvisa, baixa o material dela. Ela tem o planejamento e tem os elementos para a gestão estratégica. Baixa os documentos e estuda por ele. Olha que interessante. Eles fizeram um planejamento estratégico para 2024, 2027, ou seja, já para esse ano, certo? E aí eles chamaram de mapa estratégico. Aí você diz, Cláudio, mas o mapa estratégico não é do BSC? Sim, é do BSC. É um elemento criado lá por Kaplan e Norton. Mas a Anvisa criou um negócio bem interessante. Ela está criando um meio termo entre BSC e OKR. Por que eu estou dizendo que está criando um meio termo? Veja que as melhores práticas de OKR é você criar OKRs anuais e criar de 3 a 5. Eles criaram aqui, nesse momento aqui, para 2024 e 2027, um mapa estratégico com 7 OKRs estratégicos, né? Ó, o 2, cadê o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Veja, gente, que eles focaram em 7 objetivos. Os caras saíram do mapa estratégico que tinha lá 25 objetivos, 23, 22 objetivos, para um mapa estratégico com 8 ou com 7 objetivos estratégicos, certo? Essa imagem eu tirei deles, do material deles, como eu falei, eles são muito, a Visa, ela é muito didática, né? Você lê o manual, você entende tudo. Você lê o planejamento estratégico dele, os documentos de gestão, você entende como é que eles fizeram a brincadeira. Isso é muito bom, né? Porque a gente aprende. Então, eles criaram a jornada. Como é que eles fizeram? Eles fizeram uma preparação para o lançamento do projeto, eles fizeram um diagnóstico, eles criaram um mapa estratégico, mas olha o que eu circulei aqui. E aí olha a questão da cultura que eu falei lá, tá? Construção de painel de indicadores e metas. Eles têm 309 indicadores. Ou seja, eles já têm uma cultura de indicador na organização. E o que é esse planejamento estratégico deles usando o OKR? Eles simplesmente focaram em 30. Desceram aí 10 vezes o número de indicadores. E esses 30 se transformaram em Key Results, em resultado-chave. Certo? Em resultado-chave. Então, vejam que eles focaram, saíram de 309 para 30. Quer dizer, Cláudio, e os outros 279 indicadores? Eles continuam usando, são os KPIs dele. São os que funcionam no operacional, no gerencial. As pessoas continuam utilizando. Mas para esse planejamento de 24 a 27, 2024 a 2027, eles preferiram fazer 30. Focaram. Vão ficar uma lupa em cima desses caras, certo? Como é que eles fizeram isso? Criaram seus OKRs, olha, o 7. Só para. Aqui, obviamente, eu vou passar rapidinho, até pela questão do tempo, né? Pelo meu, estou vendo aqui, eu tenho mais 5 minutos. Eles têm aqui um OKR estratégico, chamado OKR Estratégico 1, que é viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população. Beleza, como é que eu sei que eu alcancei isso? Aí eles pegam os Key Results para medir. E aí eles já começam inovando, que eu achei muito, muito legal a sacada deles. Eles trabalham com o verbo no passado.
Normalmente, gente, a gente encontra na literatura o pessoal trabalhando no infinitivo, né? Cumprir 95% da agenda. Eu gosto de colocar como se fosse lá um substantivo de cumprimento de 95%, avaliação de 75%. Eles colocaram o verbo no passado. Tipo assim, eu já vou alcançar isso. Entendeu? Olha que uma simples conjugação de verbo pode ajudar no engajamento das pessoas. Tipo assim, cara, vamos fazer. Eu estou dizendo que eu vou fazer. Então eles já estão dizendo que fizeram. É como se eu estou no presente hoje e vou dizer lá no futuro que eu já fiz. Né? Isso gera engajamento para as pessoas buscarem a execução desses elementos. Aí eu tenho lá, ó, cumprimento 95%. Olha, olha todos os key results têm números. Ó, 95, 75, 60, 50, 10, 70. Por quê? Porque os key results são numéricos. Se eu fosse para o BSC, é como se fossem as minhas metas. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com o BSC, esse carinha aqui seria como se fossem os indicadores já com metas, certo? De forma bem superficial. Mas olha que interessante também que eles fizeram. Olha que coisa linda, né? Que a Anvisa fez. Eu gostaria de conhecer alguém da Anvisa que participou disso aqui pessoalmente para dizer, cara, fizeram um show de criação de OKR. Eles criaram o objetivo, associaram o objetivo. Lembra que o TJ associou os ODS aos indicadores? Aqui não, aqui eles fizeram conectado ao objetivo. E além disso, eles conectaram a documentos dele, tipo PPA, tipo um outro documento SEI, documentos técnicos dele, a determinados objetivos. Então, veja, ó, cumprimos 95% da agenda regulatória relacionada ao complexo econômico, industrial da saúde e tal. Avaliamos 75% das vacinas e homoderivados nos prazos estabelecidos. Gente, na hora que eu faço um negocinho como esse aqui, parece uma coisa simples. Ó, avaliamos 75% das vacinas e homoderivados nos prazos estabelecidos. Eles têm que saber hoje qual o número deles, qual o percentual deles, até para colocar o desafio. Digamos que hoje eles conseguem 60%. Então, eu vou colocar 75 para gerar o desafio. E aí como é que eu vou alcançar esse desafio? Ou eu vou fazer processos, melhorar meus processos, ou vou criar projetos para alcançar isso, tá? Aqui um exemplo de objetivo estratégico, outro exemplo de objetivo estratégico, certo? Ó, todos têm números. Olha isso aqui como é interessante, ó. Reduzimos o tempo médio de atendimento às solicitações dos cidadãos de 4,17 para 3,33 dias. Tem coisa mais clara e transparente do que isso? Ele está dizendo, hoje eu levo 4,17 dias para atender o cidadão. Mas eu quero chegar a 3,3 dias. Tem coisa mais transparente do que isso? Né? E tem coisa mais importante para a área pública do que a transparência? Então, eu tenho um elemento aqui que me traz os elementos quantitativos para ver se eu alcancei lá, que olha qual é o objetivo dele. Empoderar as pessoas com informações para fazerem as melhores escolhas em saúde. Aí ele criou 3 key results. No exemplo anterior, ele criou 6 key results. Claudia, essa quantidade? É você que cria. É você que vai dizer o que é que vai te ajudar a interpretar se aquele objetivo foi alcançado. Então, se esses 3 key results forem alcançados, consequentemente, esse objetivo vai ser alcançado. Certo? Isso aqui, gente, eles criaram o planejamento. Isso é o planejamento estratégico. Agora, aqui, eles têm a gestão estratégica. Eles criaram, ó, tem disponível lá nesse momento 2 relatórios trimestrais, do primeiro trimestre, do segundo, devem estar trabalhando agora no terceiro. E olha que coisa linda. Tá aqui, ó. Eles sabem cada bichinho desse aqui, qual os percentuais, ó. Cada objetivo, qual o percentual de execução desses caras. Desempenho geral, desempenho por objetivo. Tem coisa mais bonita do que gestão e governança junto, né? Então ele pegou esses 2 elementos. No primeiro relatório, se a gente olhar, 26,7 nível de execução dos key results por objetivo estratégico. Aqui um outro elemento, né?
Nível de progressão de Key Results em relação à meta anual, 47,2. Então, ele vai monitorando. Está muito baixo? Vou pensar em ações, vou melhorar mais meu processo, vou criar um projeto novo, né? Para que eu consiga alcançar os elementos. Então, basicamente, gente, aqui eu tenho objetivos e esses números vêm dos Key Results, certo? Dos Key Results. 2 documentos, depois baixem lá, que literalmente eles são uma aula de como fazer planejamento e gestão estratégica no órgão público usando ferramentas com OKR. Então, para finalizar, BSC ou OKR? Eis a questão. Na verdade, a questão é BSC e OKR? Dá. Só BSC? Dá. OKR somente? Dá. Ou como a Anvisa fez, meio que juntou o conceito de BSC, criou um mapa estratégico para 4 anos, com 7 objetivos, aí já começou a diminuir, trazendo o conceito de OKR, e usou os Key Results para valores anuais. Aí, a cada trimestre, eles vão fazendo o que a gente chama de check-ins, analisando os números, né? Então, resumidamente, é possível integrar aí OKR, e BSC e OKR, a gente usar a característica mais de longo prazo do BSC com a flexibilidade e agilidade dos OKRs, tá? Para acompanhar essas metas aí de curto prazo. Então, uma coisa importante, gente, planejamento estratégico e gestão estratégica é de cada órgão. Cada órgão tem sua cultura, tem sua forma de fazer. Os nomes para as coisas, você vai criar. A Anvisa criou um modelo dela, que pode ser que não seja um modelo que funcione para o Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Norte. Então, cada organização vai ter a sua forma. O importante é de saber que não adianta só planejar. Você tem que gerir o planejamento que foi feito, tem que gerir a estratégia. E acompanhar, ver se ele está dando certo. Tá bom? Então, para terminar aqui no tempo, né, professora Rosângela? Para não passar, obrigado, pessoal. Está aí o meu e-mail institucional aqui da UFES. E, professora Rosângela, estou à disposição de vocês. Talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, porque é muito assunto. Professor, tudo bem? Ótimo. Você não passou do tempo, não. Olha, a galera estão comentando aqui, acharam extremamente didático, eu também, né? Eu sei que você é um profissional entusiasta nessa área temática. Professor, gostei muito, muito. A galera está comentando aqui. Você chegou a 65 pessoas assistindo essa palestra em tempo real, professor. Ah, legal. E, professor, a gente tem alguns minutinhos para a gente fazer algumas discussões, é muito importante, né? Porque, assim, eu vejo que o OKR, a gente veio aí de uma área privada, né? E que, assim, até pouco tempo atrás, se discutia, se perguntasse para os especialistas daquela época, é possível aplicar no público? Diziam que não, né? Concorda comigo? E aí você traz esse slide 15, né, onde você traz um mapa estratégico comparando entre o privado e o público. E o que eu achei muito interessante aqui é que você, no privado, a gente traz, né, o aprendizado primeiro, né, do crescimento. Na nossa área privada, a gente já trabalha com a parte orçamentária e financeira. Então, olha, e veja que o aprendizado vem logo depois do orçamento. Eu preciso primeiro ter recurso. Preciso ter dinheiro, né? Para fazer as coisas. Né? Exatamente, né? Para capacitar, para melhorar a minha infraestrutura. Exatamente. E eu achei isso aqui muito interessante. E vi que você falou do case da Infraero também. Anvisa. Da Anvisa, né? Anvisa. Anvisa. Eu também vi, acho que eu vi uma apresentação da Anvisa, eu achei também muito interessante. E aí você vê a importância que a gente tem, porque não basta criar o planejamento estratégico, né, professor? Eu preciso acompanhar a implementação dele. Que é a gestão estratégica. Que é, acho que, assim, aí eu te faço a pergunta como especialista. Qual é o mais difícil? Criar um planejamento ou gerenciar ele, professor? Vamos lá. Deixa eu falar um comentário primeiro que você fez aí no início. Uma vez, Rosângela, eu estava assistindo uma palestra online e um grande especialista mundial de OKR, que é brasileiro, ele estava fazendo uma palestra, aí uma pessoa do Ministério Público, eu não lembro de onde foi, eu tenho impressão que foi do Mato Grosso, né? Eu tenho impressão, não tenho certeza. Estou aqui no Mato Grosso. Exatamente. Mato Grosso do Sul, né? Meu povo aqui falou do Mato Grosso do Sul. Não. Então, assim, eu lembro que a pessoa perguntou assim para ele,
é possível OKR na área pública? Aí ele respondeu, não, não é possível devido à dinamicidade do OKR. Aí, o que acontece? Naquele momento que ele falou isso, eu já estava passando por um processo de integrar a BSC com OKR na Polícia Militar lá do Amapá, que foi um case que a gente fez lá. E aí eu fiz, opa, eu acho que ele se enganou, né? E aí a pessoa do Ministério Público convidou ele para participar. Eu estou na dúvida se foi de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, foi um dos dois. E aí chamou esse cara para fazer uma Mato Grosso do atividade. Sul, professor, porque o Mato Grosso do Tribunal de, Sul, se eu né? não me engano, o Tribunal de Pronto, Justiça e de Contas aqui. pronto. Então, eles pegaram e fizeram, talvez, foi o primeiro órgão público do Brasil, junto com a Anvisa, a dizer, cara, vamos usar esse OKR, né? E aí fizeram uma série de dinâmicas de atividades. Então, sim, é possível usar o OKR sem problema na área pública. Mas, óbvio, tem toda uma questão cultural. Aí, respondendo a sua pergunta, o que é mais difícil? Planejamento estratégico, em tese, é papel, né? Assim, é você escrever. E você definir objetivos, definir metas. Um dia desse eu passei de uma atividade, aí eu peguei um planejamento estratégico de um órgão público, aí tava lá, pessoal, eu uso o Balance Scorecard. Eu comecei a explorar o Balance Scorecard dele. Tinha objetivos, tinha indicadores. Eu fiz, e cadê as metas? Não tinha metas. Ou seja, nem o planejamento estratégico foi feito de forma correta, porque faltaram as metas dos indicadores. Mas mesmo assim, é mais fácil fazer, sem sombra de dúvida, o planejamento. Sei lá, 3 meses, 4 meses, 2 meses, você faz um planejamento estratégico. A gestão estratégica já é coisa para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E envolve cultura, envolve recursos, envolve engajamento. Então, só daí já dá para perceber de cara que a gestão estratégica é muito mais complexa, né? E aí tem que lembrar que o planejamento estratégico não é algo estanque, é algo que você tem que fazer a gestão, verificar como é que estão os números, e se tiver necessidade de mudança, tipo esse caso da Anvisa aqui, eles tinham lá 7 objetivos. Digamos que eles alcançam no primeiro ano, ele definiu para 4 anos, no primeiro ano eles alcançam o objetivo número 3. Por que eu vou deixar um objetivo lá parado, já alcançado, e não fazer uma mudança para adicionar um outro objetivo? Entendeu? Então, a ideia é que eu possa refazer meu planejamento e não fique aquele documento parado sem ajuste. Então, resumidamente, gestão estratégica é muito mais complexo, muito mais difícil de fazer, na minha percepção, do que o planejamento estratégico. É porque a gestão é acompanhamento, né, professor? É acompanhamento, né? Então, acho que acompanhar é muito mais complexo. E aí eu tenho que ter painéis, eu tenho que ter dashboards para acompanhar esses números, como esse dashboard que eu mostrei aí que eles têm. Eles têm um relatório trimestral cheio de dashboards, cheio de gráficos. Então, se você perguntar hoje à Anvisa, quantos por cento está o objetivo 3 do mapa estratégico? Vai dizer, está tantos por cento. Então, por quê? Porque eles acompanham, entendeu? Professor, um dos seus slides, eu estou acompanhando aqui, o senhor traz, né, as estratégias emergentes do Wittenberg, né, que eu O achei paradoxo. interessante. Uhum. Isso, né? E dentro porque eu vejo que eles trabalham muito essa questão da estratégia emergente, por exemplo, dentro daquele planejamento estratégico do política tradicional, vamos dizer, né? Uhum. Aí ele traz, que a gente tem as estratégias e as deliberadas. A gente sabe que com essa dinamicidade que o mundo hoje está, transformação digital muito rápido, a gente acorda a gente dorme com a tecnologia, acorda com outra, a gente dorme com a tendência, acorda com outra. Então, assim, o mundo está muito dinâmico, né? E aí, dentro dessa dinamicidade que nós estamos hoje, professor, como que, dentro do planejamento estratégico, a gente pode, para que a gente não crie tanta discrepância, vamos dizer, olha, surgiu uma mudança rápida, a gente precisa atualizar o nosso planejamento da mudança. Como que isso eu posso encaixar hoje? Essas estratégias do Wittenberg? Excelente pergunta, Osângela. Por que o OKR está crescendo? A utilização, justamente por causa disso que você falou. Os tempos, os ciclos, né? As mudanças estão acontecendo muito rapidamente. Então, esse rapidamente exige ciclos menores de planejamento. O que o OKR faz? Você pega, por exemplo, um PPA, um plano plurianual que a gente tem que fazer na área pública. Eu tenho elementos que são para 4 anos, certo? São objetivos e metas para 4 anos. Mas eu tenho elementos
que vão estar rodando anualmente. Então, eu uso ferramentas, tenho que usar ferramentas, para fazer planejamentos mais curtos. Aí é onde entra o OKR. Você vai fazer o OKR para esses ciclos menores. E não só o OKR, eu tenho que fazer análise ambiental anuais. Eu tenho que usar uma SWOT, uma análise de peste, ou a ferramenta que você usar, de forma anual, para ver o que mudou, tanto no ambiente externo como interno. E aí sim, faço essa análise anualmente e defino novos objetivos, novos OKRs. Então, o grande segredo é fazer planejamentos, que está acontecendo agora, fazer planejamentos mais curtos. Esse é o grande desafio, fazer planejamentos mais curtos. E o OKR é a ferramenta mais indicada para isso, porque ela é mais ágil. Ela permite você fazer, você pegar a iniciativa privada, os caras fazem isso de 3 em 3 meses. É algo até insano, né? Tem que pensar na área pública, mas os caras hoje na área privada, eles fazem de 3 em 3 meses. Então, as práticas indicam que o modelo mais utilizado hoje é OKRs estratégicos de 3 anos, OKRs setoriais de 3 meses. Basicamente é isso. Massa, professor. Então, você tem um aluno nosso que é do Corpo de Bombeiro, né, da Universidade Federal de Sergipe, e eu me lembro que conversando com ele, ele falou assim, professora, nós temos todo um planejamento estratégico muito bem elaborado, nosso maior problema hoje é o acompanhamento da implementação a gestão estratégica. A gestão estratégica, né? E talvez aí vem dentro, né, essa questão dessa gestão, como você falou aqui, acabou de falar, olhando, se discute muito, se discutia muito o longo prazo, né? Então, com a universidade que nós temos hoje, a gente precisa criar coisas mais curtas, né? E aí o OKR vem para isso. E aí, então, talvez o OKR seria correto, professor, eu afirmar, com base no paradoxo da estratégia de emergência deliberada, ele seria a ferramenta ideal para esses paradoxos aqui? Correto eu afirmar isso? Eu não diria que assim, a ferramenta ideal, porque isso depende muito também da cultura do órgão, certo? Da organização. Que ela é indicada para essa questão de ciclos menores, tanto é que ela é considerada uma ferramenta, embora tenha discussão sobre isso, que é um framework ágil, assim como é um Scrum da vida na área de gestão de projetos, o OKR seria na área de estratégia, certo? Então, ela sim tem esse viés pela sua flexibilidade, porque estratégias emergentes, o nome já está dizendo, assim, elas vão surgindo, né, com o tempo, coisas vão acontecendo, só que essa emergência está acontecendo cada vez mais rapidamente, né? Cada vez surge um cenário novo, uma decisão nova, um gestor que ganhou uma eleição, que mudou radicalmente tem agora o Donald Trump, vai assumir. Talvez estratégias que eu tenha planejado vão ter que ser modificadas por causa de uma série de decisões que ele vai tomar lá nos Estados Unidos, vai impactar o meu órgão público aqui. Então, eu tenho que refazer, tenho que analisar o ambiente. Aí eu vou usar uma análise PESTA, por exemplo, analisar variáveis externas, o quanto Donald Trump vai influenciar o meu órgão público, certo? E aí eu redefino, faço análise ambiental e depois eu defino novos objetivos. E aí o OKR é bom por causa disso. Fora que ele é muito simples, gente. Uma ferramenta. Esse caso você deu do Corpo de Bombeiros, o gestor ele tem um OKR pessoal, ele criou o OKR para ele. Eu disse, cara, isso é incrível, porque eu fiz a mesma coisa comigo, eu tenho OKRs pessoais, né? Aí se você pega uma ferramenta que dá para você criar OKRs pessoais e o Google, a Alphabet, que é a holding lá do Google, também usa OKRs, tem alguma coisa muito legal aí. Uma ferramenta que você pode usar para a tua casa, para o teu dia a dia, e pode usar para uma empresa como o Google, opa, tem alguma coisa diferente, tá? Mas realmente o OKR é uma mais indicada. Mas tudo depende de cultura, do órgão, etc. Professor, para a gente finalizar, a gente nós tivemos um probleminha lá logo no início da conexão, eu queria que a gente fechasse, o senhor trazer um pouquinho do seu currículo e lhe pedir a autorização se esse material que o senhor apresentou aqui para a gente, se a gente pode enviar para os participantes. Pode mandar o PDF sem problema. Podemos mandar o PDF para os participantes. Então, nós vamos disponibilizar na plataforma para os participantes, ficou muito rico esse material, até precisa se aprofundar um pouco mais.
Professor, se apresentar e deixar aí seu currículo para a gente. Ok, bem, eu sou Cláudio Mendonça, sou professor do Departamento de Administração da UFES. Tenho graduações na área de administração, na verdade, de computação, inicialmente, depois de administração, e mestrado e doutorado na área de administração também, e um pós-doutorado na área de gestão, sempre trabalhando a questão da área de tecnologia com gestão, né? Computação em nuvem e governança, foi o meu doutorado. Pós-doutorado foi transformação digital e elementos que a gente chama de capacidade dinâmica. E atualmente também sou professor do nosso Profiap, junto com a senhora professora Rosângela Sarmento, né, que é a nossa coordenadora. Então, esse sou eu, meu contato é claudiomendonça@academicufs.br, e quem quiser trocar ideias, trazer experiências aí, até eu sou responsável pela disciplina de estratégia no nosso curso, né, e eu gosto de fazer atividades bem práticas, a gente trocar algumas experiências. Fico à disposição. Obrigado, professor Rosângela, pelo convite. Obrigada, professor, obrigada mesmo. Agradecer imensamente em nome da Rede Profiap, o nosso congresso também, a riqueza que trouxe aqui para a gente, e também por disponibilizar o material, professor. Pessoal, obrigado também. Nós chegamos a 65 pessoas já participando aqui da sala em tempo real, né? Então, professor, obrigada mesmo, que eu convido também a todos que estão aqui. Hoje à tarde nós vamos ter mais uma oficina, uma oficina da Juliana sobre o VozViewer. Participem, aqueles que são aí mestrandos, doutorandos, estudantes, é importante participar dessas oficinas, dessas palestras, que traz muito, inclusive, pessoal, até ideia para a pesquisa de vocês, né? Às vezes, olha, eu preciso desenvolver um projeto de pesquisa, eu ainda não sei o que fazer, eu tenho uma problemática lá, mas eu não sei o que utilizar. Então, essas palestras, essas oficinas que nós estamos desenvolvendo esses dias aqui no nosso congresso, é muito importante, até para que vocês tenham insights aí para resolver as problemáticas, trazer as soluções para o órgão público que vocês atuam. Professor, obrigada de coração, mais uma vez, tá? Obrigada mesmo. Pessoal, vou encerrar nossa transmissão. Obrigada de coração. Professor, Tchau, gente. tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos e a todas.